Meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Isa. Tenho 27 anos, sou independente e sempre fui vista como a diferentona da família. Enquanto todos seguiam a linha de casamentos tranquilos e vidas previsíveis, eu sempre gostava de ser o centro das atenções. Fosse pelo jeito de falar, pelo estilo que usava ou pela forma como me movia em qualquer ambiente. Sempre fui direta, segura e talvez um pouco provocativa demais para os padrões da minha família. Meu tio Antônio sempre foi um homem que me intrigou. Ele é o tipo de homem que exala presença. Mais velho, com aquele charme que só a maturidade traz, ele sempre teve um jeito de comandar qualquer espaço onde estivesse. Antônio sempre foi respeitado por todos. Mas era comigo que ele parecia ter uma ligação diferente. Desde pequena, ele tinha um cuidado especial comigo. Mas, com o passar dos anos, essa dinâmica começou a mudar. Eu notava como os olhos dele demoravam um pouco mais quando me via. Não era algo óbvio, mas para alguém como eu, que aprendeu a ler olhares desde cedo, era impossível não perceber. Era como se ele estivesse constantemente travando uma batalha interna, tentando não ultrapassar um limite que só existia em nossas mentes. Tudo começou a mudar em uma reunião de família no sítio dos meus pais. Estávamos todos lá, primos, tios, tias, mas de alguma forma eu e Antônio sempre acabávamos no mesmo ambiente, nas mesmas conversas. Naquela tarde, enquanto todos se espalhavam pela piscina e pelo gramado, encontrei Antônio sentado sozinho na varanda, olhando para o horizonte com uma cerveja na mão. "Posso te fazer companhia?" Perguntei, me aproximando. Ele sorriu, mas havia algo nos olhos dele que parecia diferente, como se estivesse pensando em coisas que não podia dizer. Me sentei ao seu lado, cruzando as pernas de propósito, e percebi o leve movimento que ele fez com o olhar, desviando rapidamente. "Claro, Isa. Você sabe que sua presença sempre é bem-vinda." Ele disse com aquele tom grave que parecia vibrar no ar. Eu ri, tentando disfarçar o arrepio que senti. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia evitar. Conforme conversávamos, senti que o clima entre nós estava mudando. Havia algo na forma como ele segurava o copo, na maneira como sua voz parecia mais baixa, mais íntima. Era como se estivéssemos dançando ao redor de algo que nenhum dos dois ousava admitir, mas que já era impossível ignorar. Depois daquela conversa na varanda, algo havia mudado. Eu sabia, e ele também. Não falamos nada explicitamente, mas a forma como Antônio começou a me olhar era diferente. Mais demorada, como se estivesse tentando decifrar algo em mim. Para ser honesta, eu gostava da atenção. Sempre gostei de provocar, e com ele, a sensação era ainda mais intensa. No dia seguinte, a casa estava cheia como de costume. Risadas, conversas altas e o barulho constante de gente indo e vindo. Mesmo assim, parecia que, sempre que eu passava, os olhos de Antônio me acompanhavam. Quando fui até a cozinha buscar algo para beber, ele apareceu logo em seguida. Não era coincidência. Eu sabia disso. "Você tá se divertindo?" Ele perguntou casual, mas com aquela voz que parecia sempre carregar um duplo sentido. "Até que sim", respondi, abrindo a geladeira. "Mas com tanta gente fica difícil encontrar um momento tranquilo." Ele riu, se encostando no balcão e cruzando os braços. "Bom, às vezes a gente precisa criar nossos momentos de paz." Havia algo na maneira como ele falou que fez o ambiente parecer mais quente. Eu me virei, segurando o copo na mão, e percebi que ele estava mais perto do que deveria. "E você? Tá aproveitando?" Perguntei, mantendo o olhar firme no dele. "Agora sim", ele respondeu, e o silêncio que veio depois parecia carregar um peso que nenhum de nós conseguia explicar. Eu sabia que estava brincando com algo perigoso, mas a excitação de testar os limites era irresistível. Dei um passo para o lado, deixando espaço suficiente para que ele passasse. Mas ele não se moveu imediatamente. Apenas ficou ali, olhando, como se estivesse esperando por algum sinal meu. "Com licença", disse ele finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Quando passou por mim, senti o leve toque da sua mão roçando no meu braço. Foi um gesto rápido, quase imperceptível, mas foi o suficiente para fazer meu coração disparar.
Depois disso, o resto do dia foi um jogo silencioso. Antônio parecia sempre estar por perto, e eu não fazia questão de evitar. Pelo contrário, comecei a me movimentar de forma mais consciente, escolhendo palavras e gestos que deixassem claro que eu sabia o efeito que tinha sobre ele. Era como se estivéssemos presos em um jogo que nenhum dos dois sabia como terminar. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala assistindo a um filme, Antônio e eu ficamos nos cantos opostos. Mas os olhares que trocávamos contavam uma história que ninguém mais podia ouvir. Cada vez que nossos olhos se encontravam, o ar parecia pesar, carregado de algo que crescia, mesmo que silenciosamente. O terceiro dia daquela reunião de família começou como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar. Cada vez que eu cruzava com Antônio, sentia que a tensão entre nós estava ficando insustentável. Ele tentava disfarçar, mas seus olhos me seguiam de uma forma que fazia meu coração disparar. Eu sabia que estava provocando, mas era como se cada movimento meu fosse planejado para testar o quanto ele aguentaria. Naquela tarde, enquanto a maioria da família estava distraída com o churrasco no quintal, resolvi dar uma volta pela propriedade. Sabia que ele me notaria saindo, e parte de mim esperava que ele viesse atrás. Não demorou muito para ouvir passos atrás de mim. Quando me virei, lá estava Antônio, com aquele olhar sério que parecia ver através de mim. Você gosta de se afastar da bagunça também, né? Ele perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Às vezes a bagunça cansa, respondi, mantendo o tom leve, mas sentindo o calor crescente entre nós. E você? Fugindo de algo? Talvez. Ele disse enigmático, enquanto dava mais um passo em minha direção. Ou talvez só esteja procurando uma conversa mais interessante. Havia algo na forma como ele falou que me deixou sem fôlego por um instante. Ri nervosamente, tentando quebrar o clima, mas o silêncio que se seguiu era quase palpável. Ele estava a poucos passos de mim agora, e cada fibra do meu corpo parecia estar em alerta. Você sabe que, às vezes é difícil entender você, Isa, ele disse, a voz baixa. Parece que você gosta de testar as pessoas. Talvez eu só goste de ver até onde elas conseguem ir. Retruquei, o olhar fixo no dele. Foi nesse momento que percebi o quanto estávamos próximos. Próximos demais. Antônio estendeu a mão, tocando levemente meu braço, e o gesto foi como um choque elétrico. Isa, isso que estamos fazendo. Não sei se é certo. Ele começou, mas não parecia ter forças para recuar. Quem disse que estamos fazendo alguma coisa? Desafiei, inclinando-me levemente para a frente, o suficiente para sentir a respiração dele perto da minha. O momento foi interrompido pelo som de vozes vindo do quintal. Ele deu um passo para trás rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado, mas os olhos dele ainda estavam fixos em mim. Precisamos voltar, ele disse, a voz um pouco mais firme. Enquanto voltávamos, lado a lado, senti que algo havia mudado definitivamente entre nós. Não era mais apenas um jogo de olhares ou provocações. Era real, tangível, e eu sabia que estava caminhando para algo que não poderia ser desfeito. Naquela noite, o silêncio da casa parecia mais alto do que nunca. A maioria da família já havia se recolhido, exausta do dia cheio. Eu estava na sala, sentada no sofá, olhando para o nada quando ouvi passos no corredor. Quando levantei o olhar, vi Antônio parado na porta, com um ar de hesitação que não combinava com ele. Você ainda acordada? Ele perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Não conseguia dormir. Respondi, dando um leve sorriso. Ele hesitou por um momento antes de entrar e se sentar na poltrona ao lado. O ar entre nós parecia pesado, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Isa, sobre hoje à tarde. Ele começou, mas parou no meio da frase. Era raro vê-lo assim, tão desconcertado. Eu decidi facilitar. Antônio, acho que a gente está complicando algo que não deveria ser tão difícil. Disse, mantendo o tom firme, mas sentindo meu coração disparar. Ele me olhou, como se estivesse tentando entender cada palavra. Você tem razão, mas isso não significa que seja simples. Houve um silêncio que parecia durar uma eternidade.
Então, ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas. Isa, você sabe o quanto eu me importo com você, certo? A frase saiu devagar, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Eu me aproximei, sentando na beirada do sofá, reduzindo ainda mais a distância entre nós. E eu com você? Respondi, minha voz quase um sussurro. O que aconteceu depois parecia inevitável. Foi como se todas as barreiras que havíamos erguido tivessem caído ao mesmo tempo. Quando ele segurou minha mão, o toque foi tão intenso que parecia acender algo dentro de mim. Eu sabia que estava atravessando uma linha, mas não conseguia parar. Ele se levantou, ainda segurando minha mão, e deu um passo para mais perto. Isa, isso. Ele começou, mas não terminou. Em vez disso, inclinou-se devagar, dando-me tempo para recuar, mas eu não o fiz. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse, deixando apenas nós dois. O beijo começou lento, quase hesitante, mas logo se tornou mais intenso. Senti as mãos dele subirem pelo meu braço, parando na minha nuca, enquanto eu o puxava para mais perto. A sala parecia ficar menor, mais quente, e cada movimento parecia carregar todo o desejo que havíamos reprimido até aquele momento. Quando finalmente nos afastamos, apenas por um instante, ele me olhou com uma mistura de desejo e culpa. Isso nunca deveria ter acontecido, ele disse, mas a maneira como suas mãos ainda seguravam meu rosto dizia outra coisa. Mas aconteceu, respondi com um sorriso leve. E acho que nenhum de nós pode negar isso. Naquele momento, sabíamos que havíamos cruzado um ponto sem volta. As consequências eram inevitáveis, mas naquele instante nada mais parecia importar. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça ainda girando. O que havia acontecido entre mim e Antônio parecia um sonho, mas a realidade logo se impôs. A casa estava movimentada, e o som das vozes no andar de baixo me trouxe de volta à realidade. Sabia que precisaríamos lidar com as consequências, mas não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Enquanto descia as escadas, avistei Antônio na cozinha. Ele estava de costas para mim, mas o jeito como segurava a xícara de café mostrava sua atenção. Pensei em me aproximar, mas antes que pudesse dar outro passo, Amanda, a esposa dele, entrou pela porta dos fundos. Seu olhar caiu sobre mim por um breve segundo antes de se virar para Antônio. Algo em sua expressão me deixou em alerta. Bom dia, disse ela, sua voz carregada de algo que eu não conseguia identificar. Bom dia, respondi, tentando soar casual, mas sentindo o calor subir pelo meu rosto. Antônio não disse nada, apenas deu um leve aceno com a cabeça, evitando o olhar de Amanda. O dia passou devagar, cada interação carregada de tensão. Por volta do meio-dia, enquanto eu estava no quarto, ouvi vozes vindo da sala. Era Amanda e Antônio. Ela parecia agitada, e sua voz subia e descia como uma onda. Não consegui distinguir todas as palavras, mas uma frase ficou clara. Eu sei que tem algo acontecendo. Meu coração disparou. Ela sabia? Ou era apenas uma suspeita? Antes que pudesse processar, ouvi passos subindo as escadas. Amanda entrou no quarto sem bater, seu olhar fixo em mim. Isa, preciso conversar com você, disse ela, sua voz mais calma do que eu esperava, mas ainda carregada de firmeza. Claro, tia. O que foi? Respondi, tentando manter a compostura. Ela se sentou na beirada da cama, cruzando os braços. Você e o Antônio parecem mais próximos ultimamente. Algo que eu deveria saber? Senti meu estômago revirar, mas mantive o olhar firme. Tia, eu e o Antônio sempre nos demos bem. Ele é como um pai para mim. Menti, tentando esconder o nervosismo. Ela me observou por um momento, seus olhos parecendo tentar ler minha alma. Espero que seja só isso. Disse finalmente, levantando-se e saindo do quarto. Mas a tensão em sua voz deixou claro que ela não estava convencida. Depois que Amanda saiu, desabei na cama, o coração disparado. Sabia que não conseguiríamos esconder isso por muito tempo,
As suspeitas dela eram só o começo, e o peso do que havíamos feito começava a se tornar insuportável. Naquela noite, o inevitável aconteceu. Amanda reuniu todos na sala sob o pretexto de discutir algo importante. O clima estava pesado, e o silêncio entre os familiares era quase ensurdecedor. Antônio estava sentado na poltrona ao lado da janela, olhando fixamente para o chão, enquanto eu ocupava um canto do sofá, tentando parecer calma. Amanda, no entanto, estava no centro da sala, o rosto tenso e determinado. Eu preciso falar sobre algo que tem me incomodado. Ela começou, sua voz firme, mas com uma nota de emoção que atraía. Antônio, você acha que eu não percebo quando algo está errado? Você acha que eu não noto quando você está diferente? Antônio levantou os olhos, mas não disse nada. Era raro vê-lo assim, tão desconcertado. Amanda se virou para mim e seu olhar era como uma lâmina. Isa, você tem algo a dizer sobre isso? Engoli em seco, sentindo meu coração martelar no peito. Tia, eu não sei do que você está falando. Respondi, tentando manter a voz firme. Mas o jeito como ela estreitou os olhos mostrou que minha resposta não a convenceu. Não se faça de inocente. Ela retrucou, a voz agora carregada de raiva. Eu vi vocês. Os olhares, as mensagens. Vocês acham que podem esconder isso de mim? A sala ficou em silêncio absoluto. Antônio finalmente se levantou. Sua expressão um misto de culpa e determinação. Amanda, por favor, vamos conversar em particular. Ele pediu, mas ela balançou a cabeça, recusando. Não, Antônio. Eu quero ouvir de você. É verdade? Você e ela... Vocês cruzaram a linha? O silêncio dele foi resposta suficiente. Amanda soltou um suspiro pesado, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela olhou para mim novamente, e dessa vez havia mais tristeza do que raiva em seu olhar. Como você pôde, Isa? Eu confiei em você. Você era parte da família. Tia, eu... Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Não havia desculpas, não havia como explicar. Eu sabia que tinha quebrado algo que talvez nunca pudesse ser reparado. Amanda saiu da sala, deixando Antônio e eu sozinhos. Ele se aproximou de mim, os olhos cheios de arrependimento. Isa, acho que estragamos tudo, ele disse, a voz baixa. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O peso do que havíamos feito finalmente caiu sobre nós, esmagando qualquer ilusão que ainda restasse. A casa, que antes era cheia de conversas e risadas, agora parecia envolta em um silêncio pesado e desconfortável. Amanda havia se trancado no quarto, deixando claro que precisava de espaço. Antônio estava no escritório, evitando qualquer interação, enquanto eu permanecia no meu quarto, incapaz de enfrentar ninguém. As horas pareciam se arrastar enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. O olhar de Amanda, a expressão de decepção em seu rosto, estava gravado na minha mente. Não era apenas a raiva dela que me atormentava, mas o fato de eu ter traído alguém que confiava em mim. Antônio bateu na porta do meu quarto no final da tarde. Posso entrar? Ele perguntou, a voz baixa e cansada. Concordei com um aceno, e ele entrou, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Isa, eu não sei o que dizer. Ele começou, olhando para o chão. Nada disso deveria ter acontecido, e agora não sei como consertar. Eu também não sei, Antônio. Respondi, minha voz embargada. Tudo saiu do controle, e agora parece que não há como voltar atrás. Ficamos em silêncio por um momento, ambos presos em nossos próprios pensamentos. Então, ele olhou para mim, e havia algo diferente em seu olhar. Isa, por mais que eu me arrependa de ter causado tudo isso, não posso negar o que sinto. Mas isso não muda o fato de que ferimos alguém que não merecia. As palavras dele me atingiram como um soco. Eu sabia que ele estava certo. Por mais que houvesse algo real entre nós,
As consequências de nossas ações haviam machucado Amanda de uma forma que talvez nunca fosse reparada. Antônio, acho que a única coisa que podemos fazer agora é dar um tempo, sugeri, tentando encontrar alguma solução no meio do caos. Amanda precisa de espaço e nós precisamos entender o que tudo isso significa. Ele concordou, embora o olhar em seus olhos mostrasse o quanto aquilo o machucava. Você tem razão, disse ele, levantando-se. Só espero que algum dia possamos encontrar uma forma de consertar tudo isso. Quando ele saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, aquele era um ponto de mudança. Nada seria como antes, e as escolhas que fizéssemos a partir daquele momento definiriam o rumo de nossas vidas. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio desconfortável e uma tentativa tímida de normalidade. Amanda continuava distante, evitava qualquer conversa longa e mantinha um ar de frieza que tornava o ambiente insuportável. Antônio, por sua vez, parecia estar à beira de um colapso, dividido entre a culpa e o que sentia. Eu estava no meio de tudo, carregando o peso de minhas escolhas e tentando entender como chegamos até ali. Passei muito tempo refletindo sobre o que havia acontecido, sobre as decisões que tomamos e as linhas que cruzamos. Não era apenas uma questão de atração ou desejo. Era algo mais profundo, mais complicado. Mas ao mesmo tempo percebi que o que tínhamos feito não justificava a dor que causamos. Amanda era mais do que uma vítima na situação. Ela era alguém que confiava em nós, alguém que não merecia o que aconteceu. Em uma tarde particularmente silenciosa, Amanda me chamou para conversar. Sentamos na varanda, o sol caindo no horizonte, e ela olhou para mim com uma expressão que misturava cansaço e tristeza. Isa, eu não sei se consigo perdoar você. Ela começou, a voz baixa. Mas sei que guardar esse rancor não vai me levar a lugar nenhum. As palavras dela foram como um soco no estômago, mas também uma espécie de alívio. Eu sabia que não merecia o perdão dela, mas o fato de ela estar disposta a tentar encontrar uma solução mostrava o quanto ela era forte. Tia, eu sinto muito. De verdade. Nunca quis machucar você. Respondi, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu sei. Ela disse simplesmente. Mas as ações têm consequências, Isa. E acho que todos nós precisamos lidar com elas agora. A conversa com Amanda foi um ponto de virada para mim. Percebi que precisava fazer mudanças, não apenas para reparar os danos que causei, mas para me tornar uma pessoa melhor. Antônio também parecia estar em um processo semelhante. Ele se esforçava para reconquistar a confiança de Amanda. E, embora o caminho fosse longo, parecia disposto a tentar. Essa experiência mudou minha vida de várias maneiras. Me ensinou sobre os limites que não devemos cruzar, sobre as consequências de nossas escolhas e sobre a importância de enfrentar os erros com honestidade. Não foi fácil, e ainda há momentos em que penso no que poderia ter sido diferente. Mas, acima de tudo, aprendi que o mais importante é seguir em frente, mesmo que o caminho esteja cheio de cicatrizes.